Porque, olha só, Emílio, eu não consigo conceber que nós vamos tratar com normalidade a possibilidade de candidatura do Barba. Isso é um atraso muito sério para o país em todos os aspectos. E a minha mãe quis saber dos filhos que são do mercado financeiro, eu não sou mais, né? Ela quis saber o seguinte: como é que tanta gente do mercado pode pensar em votar no Lula, né? O que isso diz sobre as pessoas? Eu tenho uma suspeita. Eu acho que o problema do Brasil está muito mais na elite do que no povo. O povo é trabalhador e honesto. Agora, tem uma elitezinha que tem aquela mentalidade de ganhar dinheiro e dane-se. E qualquer coisa eu vou embora e vou para o Uruguai, para Portugal ou Estados Unidos e ó, dane-se. Então, isso é uma preocupação, porque quando a gente começa a ver gente de mercado financeiro tratando com normalidade isso, não, o Alckmin tá junto, o Barba é moderado, o mercado vai gostar. O que isso diz sobre essa nossa elite, meu Deus do céu? Isso não pode ser razoável. Mas, consta, posso falar uma coisa? Desculpa interromper. Posso falar uma coisa? Isso eles falam, publicamente ninguém fala. Isso. Publicamente só eles em casa. Mas no papinho, é tudo... Uma pantufa. Ah, não. Porque eles sempre vão ganhar dinheiro. Mostrando as ações. Sempre vão ganhar dinheiro. Você. Eu nunca votei no PT, não votaria. E me preocupa, as próprias declarações do Lula, sem contar os esquemas, institucionalizou as roubalheiras, que eu acho, isso pega no negócio ético, né? Pra mim, quem rouba tá fora e acabou. Mas as declarações dele, intervir na Petrobras, regulamentação, regulamentar a mídia, eu acho um retrocesso. E não só um retrocesso como sociedade, como também um retrocesso para se ganhar dinheiro. O país fica prejudicado, né? Se você for ver esse negócio que, assim, um é pobre porque o outro é rico, isso é uma ideia muito ruim. Exato. Se for ver os países pobres, não tem empresas querendo se instalar lá. A Venezuela, a própria Argentina, um monte de empresas saindo. Então eu acho muito ruim. Agora, como tudo, também tem gente que está alinhado por alguma promessa que a gente não sabe. A gente não sabe. O que eu posso falar é por mim. Eu não sou representante. Eu acho que existe algum recall, talvez, de gente que ganhou dinheiro naquela época. E o Brasil lá afundando e tudo, mas numa época ali alguma turma ganhou dinheiro. Agora, o problema é o seguinte, sem preconceitos, mas o cara mais pobre que lembra que no governo Lula ele comia melhor, não sei o quê, e hoje a situação tá mais difícil e quer votar no Lula, a gente entende. Por quê? Porque ele não tem a sofisticação necessária para entender que lá havia um efeito China, hoje tem uma pandemia, que governadores e prefeitos tomaram decisões criticadas pelo presidente, que ferraram com a situação econômica, e hoje eles se fingem de cínicos e sonsos, como se não tivessem nada a ver com isso, e apontam os dedos pro presidente, como se não tivesse sequer a pandemia, né? Então, há um jogo muito sujo. Agora, o cara mais ignorante, ele pode até não entender isso. Agora, mercado financeiro não sabe que foi China Play lá atrás? Que o Lula, que não foi mérito do governo Lula, que a bolsa andou? Então, assim, fica uma turma querendo torcer, confundir torcida com análise. Não, vai ser o tipo Palocci, vai ser o Lula 1.0 de novo, mais moderado, com o Alckmin. Cara, isso é conto da carochinha. Você queria acreditar num engodo. Mas o mercado. Pelo amor de Deus. Mas o mercado financeiro sempre ganha, né? Antecipa. Sempre. O cara pensa na frente. O problema é o seguinte: os caras eles falam o seguinte. Fique tranquilo, o Brasil é muito rico. Tem muito dinheiro no Brasil. O Brasil é um país, mas a gente pode. Não, os caras da política. A gente pode roubar à vontade, porque vai sobrar dinheiro pra turma. Esse é o pensamento. Então é o quê? É se apropriar da bagaça. Se faz parte do jogo, tá tudo certo. Se você me pagar... É butinho, E olha o que o Lula tá fazendo, né? A coordenação do Lula é toda de bastidores, né? Vai lá com o Renan Calheiros, ele não vai na rua, né? O favoritíssimo. Isso é o quê? É a discussão de butim, da divisão da pilhagem. É exatamente isso que o Lula tá fazendo. Ó, você vai ficar com esse naco, eu vou tomar isso aqui. Começando a montar de novo o esquema. Houve uma institucionalização. Tem um esquema que tá se montando de novo. Né? Virou o esquema, eu acho que teve roubalheira em todos os governos, por mais que a gente saiba de um ou outro, mas em relação aos anos do PT, a gente viu que virou institucional, né? O cara ia preso com a mão esquema. viva o... É pelo partido. E o cara acha que tá roubando por um bem maior. Então, assim, sempre vai ter roubalheira, mas quando você fala que justifica a roubalheira, pra mim é o fim. Mas claro que cada um pensa de um jeito, né?
Mas eu não vejo, assim, a intervenção da esquerda como pode ser bom para o mercado. Eu não vejo, assim, eu não consigo enxergar. Presença ilustre de Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida. Samidana estava falando aqui sobre política Lula também, né? Sobre o Lula, a volta Lulão do Lula e tal. Mas o que me preocupa mesmo é a seda. É a rota da seda. Isso aí é interessante. É muito interessante. Vocês estão preocupados com Bolsonaro e Lula. O mundo não tá nem aí pra gente. Sim. Mas o bloco eurasiano. O bloco vem aí. É Eurásia. O Putin falou: aqui vocês não vão mexer. O Ocidente falou: claro, meu bem. Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade aí com o Ucrânia. Fique à vontade, querido. Aí o Xi Jinping tá vindo aqui, ó. Foi para a Argentina. O Bigode. O Fernandes. Fernandes foi lá, sentou, aprendeu mandarim e tal, não sei o quê. Os chineses já vão enfiar 25 bi na Argentina. Já resolve. Para a Argentina não ficar na mão do FMI e ficar na mão dos chineses. Paga a dívida e aceita então os caras já estão fazendo um esquema. Talvez a China seja uma boa para a gente também. Ficar na mão do chinês. Oi, peraí. 2.0. Oi, pode falar. Nós estamos na Guerra Fria 2.0, isso está muito evidente. E placas tectônicas estão se movendo. Isso não vai ser uma coisa suave, né? O Fernandes, o poste da Kirchner, foi também para o Putin falar que a Argentina é a porta de entrada da Rússia na região. Ou seja, é uma disputa ali por poder e influência, exatamente como o ouro de Moscou, na época da Guerra Fria 1.0, fez para financiar radicais, revolucionários, comunistas, em tudo que é país ali, né? Então deu no que deu naquela época. Hoje existe uma coisa um pouquinho mais dissimulada, mas vai chegar um momento que vai ficar mais evidente ali uma necessidade de reação, até porque a China está dando apoio para a Rússia nessa questão da Ucrânia, porque está de olho em Taiwan. E há muito tempo que a China quer anexar Taiwan, que ela considera que é da China. E isso já exerce um grau de influência tão pesado que diretores da OMS se recusam a chamar Taiwan de Taiwan. Diretores da OMS, Organização Mundial da Saúde, essa aí que virou a voz da ciência na pandemia, né? Porque é pressão demais da China ali dentro. Então, a China está comprando quem está à venda. E é uma situação muito delicada, porque os Estados Unidos estão com outros problemas, né? Uma dívida muito alta, um governo que solta o pé no acelerador como se não houvesse amanhã e preocupações absolutamente desconectadas da realidade, por conta da agenda woke, da revolução progressista em curso, né? O exército americano, enquanto o Putin está lá colocando o taco, né, de fora na mesa e olhando, saboreando já as ucranianas, né? O exército americano está preocupado em afastar soldado que não está com vacinação completa. É porque na hora do fronte de batalha ali, o soldado vai virar: não, me dá resguardo aqui não. Você se vacinou? É muito perigoso você estar perto de mim. Né? Aquele é um negócio ridículo, os caras perderam o senso de ridículo. Então o Ocidente está passando aí por uma crise de identidade, por um momento que na história, quem estudou um pouquinho ascensão e declínio de impérios, né? Isso são fases muito, muito turbulentas. É isso que nos espera. É melhor aprender um pouquinho de mandarim, sim, não custa. Mas é difícil, hein? Então, é difícil pra caralho. E pelo teu conhecimento geopolítico... Emílio, mais difícil do que aprender mandarim é aprender a ser vassalo subserviente de regime comunista, né? É a perda das nossas liberdades básicas. É poder falar que o Xi Jinping parece o ursinho fofo lá, o Pu, e mandar ele pro raio que o par. Mas tem uma dúvida em relação a isso. Mais, não. Você lembra de Paulo Guedes falou que a gente precisava dançar com todo mundo, com os chineses, com os americanos? Sim. Essa foi uma fala, né, da nossa economia. Como o Brasil deve se comportar, então, com a China? Aceita o cheque ou não? Pragmático. De forma pragmática, lembrando quem nós somos, como identidade. Nós somos um país voltado para o Ocidente. Nossa inspiração, nossa liderança é o Ocidente, são os Estados Unidos como líder do Ocidente. Nós temos o Estado Democrático de Direito, a democracia representativa, a ideia de república. Tudo isso precisa melhorar muito no Brasil. O Brasil é uma cleptocracia que tem federalismo só no nome e tudo mais. Mas é o que nos inspira, é nosso norte. Então nós não podemos nunca esquecer isso. Nós vamos fechar comércio com a China. E veja, outro dia estava o Amoedo Low Energy, né? O Bolsonaro tá fazendo todo mundo ficar contra o Brasil. O Brasil não está bem no mundo. Aí no mesmo dia estava saindo lá notícia de que o Brasil bate recorde de exportação para a China, que nunca teve tanto negócio com os Estados Unidos.
o discurso não condiz com a realidade. O Brasil está bem, é pragmático, tem que ser isso, fechar com a China comércio. Agora, não virar vassalo da China. Se deixar o Dória tomar as rédeas, o Brasil vai ter mandarim obrigatório nas escolas, vender vacina para bebê de 2 meses... E a China vai ditar as regras do Brasil. Aí não, né? Consta, mas... Essa pandemia deu uma zoada geral, né, ô Consta? Isso aí deu uma zoada na turma, cara. É um negócio... Porque, esse negócio de vacinar virou meio um dogma. E ciência não é isso, né, meu? Ciência muda, pô. Questionamento. A ciência é um negócio que muda sempre. Isso aí virou... Não verdades eternas na ciência. Sim, então, mas virou um dogma. Existe até alguém provar. Só que você não pode questionar, que nem o Consta fala. Interditaram aí... o debate, você não pode, você tem que aceitar e acabou, na verdade. Pior do que isso, né? Tem um texto muito bom do Flávio Gordon na Gazeta do Povo essa semana, mostrando isso, essa falácia da ciência. Inclusive, ele estava rebatendo uma colega nossa, mas foi em outra rede, outra emissora, né? Que ele teve lá uma entrevista e a coleguinha deu umas lacradas, falou essas bobagens aí de forma dogmática e arrogante, como é o estilo dela, né? E ele foi para a coluna dele rebater, porque tem mais espaço e calma ali. E ele mostra isso, gente, um vírus novo, ainda muita coisa desconhecida, e as pessoas arrotando conhecimento definitivo de forma dogmática, como se fosse ciência. Não, é religião, é ideologia ou é venda de vacina, ou é interesse comercial. Só não é ciência. A ciência está querendo entender. Lockdown. Pô, mas será que esse troço funciona mesmo? E o custo e benefício? E as consequências econômicas e tudo? Agora saiu um estudo da Johns Hopkins mostrando que não foi eficaz o lockdown. Será que a Johns Hopkins é negacionista? Ou será que todos nós que alertávamos para olhar o custo e benefício, o trade-off, será que nós lá atrás tínhamos um ponto e essa turma arrogante vai ter que assumir um meia-culpa, fazer uma reflexão? Mas eles não fazem, porque eles não têm nenhum apreço pela ciência verdadeira e o método científico. Eles são arrogantes, elitistas, dogmáticos e vendem uma visão de mundo totalitária. É disso que se trata. Ô Consta, pelo teu conhecimento geopolítico, eu sempre imagino aqui aquele tabuleiro do War em relação à China e à Rússia. A gente tá vendo a Europa praticamente sequestrada pelo gasoduto da Rússia e fora que o Putin ele vai distribuindo alguns cargos para algumas pessoas que vão subindo na Europa em alguns países. Aí a gente vê o bloco ali da Eurásia tudo ok e os caras estão vindo aqui para América do Sul. E aí, como é que vai ser? O futuro vai ser os países aqui do Ocidente serem comprados por países socialistas, Queria uma análise. Parece que sim, Alba. Poucos vão aguentar resistir à soberania nacional. De um lado vem a pressão globalista da Europa e da elite europeia, o Schwab lá do Davos, essa coisa toda. Esse cara foi pego falando, nós temos todo mundo, no payroll, muito jornalista e muito cientista. Ele foi pego com o microfone aberto falando isso. E nem precisa, viu? Lê o livro dele, The Great Reset. Tá lá, o cara tem a visão de controlar tudo de cima para baixo. Então tem o globalista de um lado e o império chinês lá, e junto com Rússia e seus satélites do outro. Do lado de cá, alguns poucos tentando resistir à soberania nacional ali e tudo. E os Estados Unidos preocupados com agendas insanas, desconectadas da realidade. Veja um exemplo, você citou o gasoduto. O Alasca tem um projeto gigantesco de pipeline que oferece justamente alguma alternativa, resistência e tudo. A turma democrata fez pressão para fechar o projeto do pipeline do Alasca por questões climáticas. Sabe quem ri aqui com essas baboseiras? O mundo vai derreter em 10 anos, diz o Al Gore há 40 anos, né? Quem ri aqui com essas baboseiras é o Putin. O Putin está adorando essa histeria coletiva do Ocidente. Porque o objetivo dos caras sempre, até então, sempre foi os Estados Unidos, né? Dos dois. E eles estão chegando. Óbvio. O objetivo de que você está falando? De destronar os Estados Unidos. Ué. Não, mas ele Xi Jinping não quer. Xi Jinping não quer a moeda. O cara tá botando dinheiro na Argentina, botou na América do Sul inteiro. Então, só Brasil, Paraguai e Colômbia não fecharam com o cara. Argentina é o quê? É enfraquecer na ONU, enfraquecer na OTAN. Escuta, só uma pergunta. É imperialista, porra. O Consta que vai saber falar melhor. O Bolsonaro não foi se encontrar com o Putin agora e não pegou mal com os Estados Unidos? Não estão metendo o pau, que ele tá falando agora, você tá apoiando a Ucrânia. Como é que é essa história? Depende. Não, depende. Acho que os Estados Unidos entende, o governo americano entende que a geopolítica é feita de realpolitik, né, de pragmatismo. O Brasil vai conversar com todo mundo.
o Bolsonaro tem uma agenda na viagem ao Putin comercial. E ele deixou claro, pelo menos espero, né, que nas entrelinhas isso tenha ficado claro, que ele não pretende tratar de assuntos delicados como a Ucrânia, justamente porque o Brasil tem uma relação de proximidade com os americanos. Então tem que tomar cuidado. Agora tem que poder visitar todo mundo. É muito diferente da agenda que o Barba tinha. Sul-Sul, ideologizada, bajulando Ahmadinejad no Irã, fazendo refinaria com Hugo Chávez só por questões ideológicas e grana, né? E aí, esse cara de pau desse psicopata, porque eu acho que ele é psicopata mesmo. O Barba? Ele vai lá dizer... eu acho que ele tem pé na psicopatia, assim. E ele vai lá depois dizer que o Brasil, o problema é que o combustível está subindo porque não tem refinaria. Porra, Abreu e Lima, o cara sucateou bilhões e bilhões ali para enterrar num projeto fracassado só porque era o Hugo Chávez. Então, assim, é tudo muito cínico no debate brasileiro. Tudo muito cínico, porque as pessoas parecem ter memória curta. Agora, a esquerda conta com isso. Ela precisa da amnésia coletiva para sobreviver. Porque se as pessoas tivessem um pouquinho mais de memória, a esquerda já tinha morrido. Então, mas isso aí é o que o Barba vai usar, né? Estive conversando com a Narizinho. Narizinho tá lá, tá Narizinho. Tá o Zé também. Narizinho, todo sentado e falou o seguinte, é o seguinte, Barba. Se acalma. Calma, Barba. Calma que você vai voltar. Fica piano, já estamos aqui fazendo esquema. Tem que esquecer os ruins. Aí já botou. A Dilma já foi pra Dilma já meteu na bandeja, já na almoxerifado. Já meteu lá. Guido Mantega também não fala nada. Vamos esquecer voltou a usar boné. Voltou a usar boné. Vamos esquecer essa parte e aí a gente chega lá, faz um discurso bonito e leva um caneco. E depois a gente faz o que quiser. Depois a gente faz o que quiser. A gente fica mais 50 anos lá. É isso. Mas acontece que falta nome, né, no PT, no quadro do PT. Então eles já puxaram, né, segundo o Globo mesmo, disse que o Delúbio Soares e o João Vacari Neto estão atuando na pré-campanha do Lula. Então assim, turma. Não vai ter como manter escondido no porão por muito tempo o Dirceu. O Dirceu é o arquiteto. O Daniel, treinado lá em Cuba pela turma do Fidel Castro, o Daniel é que sabe das coisas. Ele que é o operador do Lula. Então eles não vão conseguir manter esses nomes muito tempo fora de evidência, de holofote, e mesmo a franja radical do PT não vai ficar caladinha. O Lula estava outro dia abraçando o Boulos, hoje teve essa história aí da invasão na missa lá do PT, do vereador do PT, né? Então assim, o PT é uma quadrilha radical, quadrilha criminosa e cheia de radical, né? Do ponto de vista ideológico. Isso não vai poder ficar debaixo do tapete até o final da eleição. Não vão conseguir fazer isso. Por mais que coloquem lá o cara de bom moço, né, o menino bom lá, o Alckmin, pedindo voto. Santo. Né, levando um terço. Isso não vai acontecer. Mas tem também a turma os guardiões da moral, que também é a terceira via, que sempre são limpos. Os limpinhos. São limpos, nenhum nem outro, mas difícil, hein? Difícil entrar no jogo essa turma, hein? O Moro. Eu tenho um problema, já falei em várias vezes aqui dessa terceira via. Meu problema com eles todos, né? Mas assim, o cara odeia Bolsonaro, o cara tem ojeriza, nojinho, sei lá o que for, ou acha que o governo é totalmente incompetente, tudo, tá no direito dele. Ele pode votar em alguém da terceira via. Tudo bem. No sentido de que, eu discordo, acho que ele tá cego para algumas coisas, está sem senso de prioridade, tudo bem. Mas eu entendo, eu não vou falar assim, esse cara, não dá para conversar com esse cara. Agora, o cara pensar em votar no Lula porque odeia Bolsonaro, de um cara desses eu quero distância. Porque esse cara, se bobear, vai meter a mão no meu bolso e puxar minha carteira. E não dá para achar razoável isso. Não dá para achar razoável. Então, a turminha da terceira via, eu gosto da Simone Tebet, eu gosto tá com a Helena Landau, eu gosto do Moro, porque não sei o que tá. Tudo bem. Agora, o cara cogitar votar no Lula, esse cara pra mim, eu digo do fundo do coração, esse cara não presta, numa boa, não vale mais. Mas vamos esquecer esses caras que têm interesse, no jogo. Eles são do jogo, eles querem o poder, né? Exato. A turma que quer o poder, ele age de uma maneira. Eu falo do povo mesmo, da nossa audiência, tal, não sei o quê.
Eu acho que muita gente que votou no Bolsonaro vai voltar a votar no Lula, cara. Não. Por incrível que eu acho. Eu acho. Sinceramente, sinceramente falando pra vocês, não mesmo. Eu acho. Não, se trocar ideia com a turma, que turma? Enquete pro público de Que vocês turma? aí. Faz uma enquete. Não precisa nem ser, sei, enquete, Consta. porque a gente tá na bolha, né? Mas é só conversar. Hoje eu vim de Uber, você fala com o cara, a moça que trabalha comigo, o zelador, fala, não voto, eu voto em qualquer um, menos Lula. É mais fácil ir pro Moro do que os caras falam, não voto em Lula. Sei não, hein? voto, porque o lance da prisão dele pesou muito pra essa turma. Você já sentou com os banqueiros? Você já viu? Você já viu? Mas aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Senta lá com os O Alckmin tá de DJ agora. Muito bem. Tá tocando. Constantino, obrigado pelo papo. Hoje usamos e abusamos de você, hein? Ficamos aí 10 horas conversando, hein? Mas o papo tá muito bom. Prazer. Foi um prazer falar com você. Você entra lá nas Grande redes. abraço. Entra lá nas redes do Constantino. Tá aí, ó, pra você, Rodrigo Constantino. 1976, é isso tudo? 1976. Por que é assim? É o ano de nascimento. Não, Instagram. Não, mas põe no YouTube, lá onde você briga lá com o Google. Twitter. Que é bom, Twitter. Twitter que é Twitter, Twitter, como é que é? Você também fica o dia inteiro lá. R. Constantino. R. Constantino. No Twitter é. Pô, vamos... O Guga, então, é... O Guga é canhoteiro? Guga Chakra. Guga Chakra? O vocalista do The É Cure. canhoteiro? Ele é canhoteiro. Ele não tem verificado Não, o Consta lá. Quem? O Consta não tem verificado. Não tá verificado. Não tá verificado? A turma do selo azul. A patota do celular. Patota do selo azul. Boa. Um abração, Constantino. Obrigado pelo papo. Valeu, turma. Abraço, até a semana que vem.